Antes de orarmos, convido você a refletir comigo sobre a importância da oração. Muitas vezes, corremos para a oração apenas quando tudo parece estar desmoronando. Mas a Bíblia nos ensina que orar não deve ser uma prática ocasional, e sim um estilo de vida. Em Lucas 18:1, lemos: "E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer." Veja bem, Jesus não apenas recomenda, ele ordena que a oração seja constante. O próprio Filho de Deus, que viveu em perfeita comunhão com o Pai, orava sem cessar. Se ele, sendo santo e puro, sentia a necessidade de buscar a presença do Pai diariamente, quanto mais eu e você precisamos nos dedicar à oração. A oração não é apenas falar com Deus, mas é também um ato de rendição, de confiança e de intimidade. É na oração que encontramos forças quando o mundo nos enfraquece. É nela que recebemos direção quando não sabemos para onde ir. É por meio dela que a fé se mantém viva e ardente, mesmo nos dias de luta. Mas o inimigo conhece esse segredo. Ele sabe que um cristão sem oração é um cristão vulnerável, sem força e sem armas espirituais. É por isso que tantas vezes você sente distrações, cansaço ou até uma resistência invisível quando tenta orar. A oração é um campo de batalha, mas também é a chave para a vitória. Hoje eu quero te desafiar. Não encare a oração como uma obrigação pesada, mas como o privilégio de entrar na sala do Rei e ser ouvido pelo próprio Deus. Se você crê que a oração é poder, escreva aqui nos comentários. Amém. Talvez você já tenha sentido o desejo de orar com mais profundidade, mas percebe que muitas vezes as palavras não saem. Talvez já tenha começado uma oração e se viu repetindo sempre as mesmas frases, sem sentir aquela conexão verdadeira com Deus. Saiba que isso não é apenas uma dificuldade sua. Todos nós enfrentamos momentos em que parece que nossa oração não passa do teto. Mas a palavra de Deus nos revela um segredo poderoso. Não oramos sozinhos. Em Romanos 8:26-27 está escrito: "E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos." Isso significa que quando nos sentimos incapazes de orar, o Espírito Santo ora por nós. Ele traduz nossas lágrimas, nossos silêncios e até nossos suspiros em intercessão diante do trono de Deus. Isso é algo extraordinário. Não precisamos de palavras perfeitas, precisamos apenas de um coração sincero. Sem o Espírito, nossas orações são secas e repetitivas. Mas com ele, nossas orações são cheias de vida, de poder e de fogo celestial. É ele quem transforma uma simples palavra em clamor poderoso. É ele quem move o coração de Deus em nosso favor. Por isso, se você deseja que sua vida de oração seja transformada, o primeiro passo é buscar intimidade com o Espírito Santo. Ele não apenas te fortalece, mas também te guia, te ensina e te capacita a orar conforme a vontade de Deus. Se você deseja que o Espírito Santo guie suas orações, escreva nos comentários: "Vem, Espírito Santo." Jesus também nos alertou sobre um perigo: transformar a oração em mera repetição. Em Mateus 6:7 ele disse: "E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos." Isso nos mostra que a oração não é sobre a quantidade de palavras, nem sobre o tom de voz que usamos, mas sobre a presença do Espírito Santo que dá vida às nossas palavras. Sem ele, a oração pode se tornar apenas um ritual vazio. Com ele, cada palavra se torna uma flecha de fé lançada ao coração de Deus. É por isso que Paulo, em Efésios 6:17-18, nos exorta:
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Veja que a oração não é apresentada como um recurso ocasional, mas como um hábito constante. Ela não é apenas um pedido em tempos de emergência, mas um estilo de vida. O apóstolo nos mostra que a oração é também parte da armadura de Deus, uma arma de guerra contra as forças espirituais da maldade. Quando oramos no Espírito, estamos combatendo o invisível. Estamos resistindo às setas do inimigo, fortalecendo nossa fé e permanecendo firmes nos dias maus. Não é uma opção, é uma necessidade. A oração é o que mantém sua alma desperta, o que sustenta sua fé e o que abre os céus sobre sua vida. Sem oração, nos tornamos presas fáceis, mas com oração, nos tornamos soldados preparados para qualquer batalha. Se você está disposto a vestir a armadura de Deus em oração, declare nos comentários: eu escolho orar. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que venceram batalhas pela oração. Pense em Daniel. Mesmo sob ameaça de morte, ele não deixou de orar. Sua fidelidade o levou à cova dos leões, mas sua oração abriu o céu e fechou a boca das feras. Lembre-se de Ana. Em sua dor pela esterilidade, ela não desistiu. Pelo contrário, derramou sua alma diante de Deus e ele a ouviu, abençoando-a com Samuel, o profeta que ungiu reis e marcou a história de Israel. E que dizer de Elias? Ele orou e o céu se fechou por 3 anos e meio. Depois orou novamente e as nuvens se encheram de chuva. Tiago nos lembra: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Esses exemplos mostram que a oração não é teoria, mas prática que muda destinos. Oração move céus e terra. Ela abre portas, derruba muralhas e traz respostas que nenhuma força humana poderia alcançar. Mas note algo importante: nenhum deles usou a oração apenas como último recurso. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ana persistiu até ser ouvida. Elias perseverou em oração até ver o sinal. Isso nos ensina que oração exige constância e fé. Não espere um problema surgir para começar a orar. Faça da oração o seu estilo de vida. É melhor estar cheio de oração antes da luta do que buscar forças apenas quando a batalha já começou. Se você crê no poder da oração que transforma vidas, escreva nos comentários: glória a Deus. Por fim, a oração é o elo que mantém nossa comunhão viva com Deus. Ela nos dá forças para resistir à tentação, nos renova em fé e nos mantém firmes em meio às tempestades. Quando oramos, não estamos apenas pedindo, mas nos entregando, nos rendendo e nos tornando instrumentos do plano divino. Gálatas 5:16-17 nos ensina: digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito ao que é contrário à carne, pois estes são opostos entre si, para que não façais o que quereis. Sem o Espírito estamos vulneráveis, mas com ele temos discernimento, força e direção. A vida de oração é um compromisso diário. Não se trata de momentos esporádicos ou pedidos urgentes, mas de uma caminhada contínua de intimidade com Deus. Cada oração, cada gemido, cada lágrima, cada palavra falada em fé é transformada pelo Espírito em poder que atua na terra e no céu. Hoje convido você a fazer um compromisso: lutar por sua vida de oração, dedicar tempo para estar na presença de Deus e permitir que o Espírito Santo guie cada palavra e cada ação. Que sua vida seja marcada pela oração, pelo poder e pela presença de Deus em tudo que você fizer. Se você quer selar este compromisso de oração, escreva nos comentários: eu me comprometo a orar.